A voz grave de Eduardo ribombou pela sala de jantar da mansão no Vale do Douro, e quando contra as paredes cobertas de azulejos antigos. Tu és apenas um caçador de fortunas, Alexandre, um interesseiro que seduziu o meu filho e agora queres a nossa herança toda. O dedo trêmulo apontava diretamente para o peito de Alex, que ficou paralisado, o copo de vinho tremendo na mão. No entanto, aquele momento de humilhação pública, com Rafael ao seu lado de cabeça baixa, seria o início de uma transformação que ninguém, nem mesmo o pai conservador, poderia prever. A chuva caía forte naquela noite de outono quando Alex saiu da mansão, o casaco encharcado coando à pele, os sapatos afundando na lama da estrada de terra. Como é que tudo tinha chegado a isto? Apenas 2 anos antes, ele e Rafael partilhavam risos leves no apartamento modesto em Lisboa, longe dos olhares julgadores da família rica dos vinhos. Alex, com 28 anos, viera de uma família simples do Alentejo, onde o pai trabalhava na terra e a mãe cozia para sobreviver. Formara-se em design gráfico e trabalhava numa pequena agência na capital, sonhando com projetos que pudessem mudar vidas através da arte. Rafael Santos, 34 anos, era o herdeiro da empresa familiar que produzia os vinhos mais premiados do Douro. Alto, com olhos castanhos profundos e um sorriso que desarmava qualquer defesa, conhecera Alex numa exposição de arte contemporânea no Museu do Chiado. O encontro fora elétrico, conversas sobre cores, luz e emoções, olhares que se prolongavam mais do que o normal. Em poucas semanas, o romance gay nasceu discreto, cheio de passeios à beira-tejo, jantares em restaurantes escondidos de Alfama e noites em que falavam até de madrugada sobre sonhos e medos. Rafael confessara que escondia a orientação sexual do pai, um homem viúvo e tradicional que sonhava com um casamento adequado para unir negócios com outra família de produtores. Alex, por sua vez, lutava com o próprio conflito interno, sentia-se pequeno diante da fortuna dos Santos, questionava se o amor era suficiente para superar as diferenças sociais. Não ligues ao meu pai, dissera Rafael numa tarde ensolarada, enquanto caminhavam pelas ruas estreitas de Lisboa. Ele não entende o que sentimos. Mas Alex via a sombra nos olhos do namorado. A pressão crescia. Quando decidiram viver juntos no apartamento de Rafael em Campo de Ourique, os amigos próximos celebraram. João, o melhor amigo de Alex, também gay e professor no mesmo bairro, avisara: cuidado, a família dele é outra coisa. Não subestimes os preconceitos. Alex ignorara, acreditando que o amor verdadeiro bastaria. A primeira visita à mansão no Douro fora tensa. Dona Isabel, a mãe falecida anos antes, ainda pairava nas fotografias. A irmã Sofia recebia-os com frieza educada. Eduardo observava Alex como se fosse um intruso. O que fazes exatamente na vida, rapaz? Perguntara durante o almoço, o tom carregado de desconfiança. Alex respondera com orgulho: crio identidades visuais para marcas que querem contar histórias autênticas. Mas o pai de Rafael não se convencera. Rumores começaram a circular entre os empregados da adega: o rapaz de Lisboa veio só pelo dinheiro. Alex sentia o peso, mas Rafael abraçava-o à noite, sussurrando que mudaria tudo. Agora, expulso da sala, Alex caminhava sozinho pela estrada escura, o telemóvel vibrando com mensagens de Rafael: espera por mim, por favor. Vou resolver isto. O coração doía. Seria ele realmente um caçador de fortunas? A dúvida cravava-se como espinho. No dia seguinte, de regresso a Lisboa, Alex sentou-se no sofá do apartamento vazio e chorou pela primeira vez em anos. O amor que construíra com Rafael parecia frágil perante o julgamento familiar. Mas algo dentro dele despertava, a determinação de provar que o seu coração era puro. Não sabia ainda que aquela acusação seria o catalisador para uma prova de amor que mudaria destinos para sempre. Nas semanas seguintes, a relação resistiu. Rafael enfrentava o pai em chamadas longas, defendendo o companheiro. Alex mergulhava no trabalho, criando um logótipo novo para uma cooperativa de vinhos pequenos do Alentejo, um projeto que o ligava às raízes. João visitava-o com frequência, trazendo conselhos e apoio: tu não és o que eles dizem. O teu amor por ele é real. Mas a tensão interna de Alex crescia. Questionava a própria identidade. Como gay num mundo ainda marcado por olhares de lado em certas famílias portuguesas, sentia-se obrigado a ser perfeito. Os passeios pelo Parque Eduardo VII tornavam-se momentos de reflexão profunda. Rafael, por sua vez, revelava camadas, confessara que o pai o pressionava para casar com uma prima distante para salvar um negócio em risco.
O romance gay deles era uma revolta silenciosa. Alex começava a ver que o sacrifício não seria só emocional. Algo maior se aproximava, mas por agora, o foco era resistir. O outono avançava, as folhas douradas do Douro caíam, e a mansão chamava-os novamente para um jantar decisivo. Alex aceitou ir, apesar do medo. Queria olhar Eduardo nos olhos e mostrar a verdade. O regresso à mansão foi marcado por um silêncio pesado. Rafael segurava a mão de Alex no carro, os dedos entrelaçados com força. Desta vez vai ser diferente, prometeu, mas a voz traía dúvida. Ao chegarem, a mesa estava posta com porcelana fina e vinhos da própria adega. Eduardo esperava-os com Sofia ao lado, o rosto endurecido. A conversa começou civilizada, mas rapidamente descarrilou. Não aceito que o meu filho desperdice a vida com alguém que só vê o nosso nome e o nosso dinheiro, disparou o patriarca. Alex tentou defender-se. Eu amo o Rafael pelo homem que ele é, não pela fortuna. Mas as palavras soaram fracas perante o olhar acusador. Expulso novamente, desta vez com bagagem atirada para o pátio, Alex sentiu a humilhação queimar. Rafael ficou para trás, discutindo aos gritos com o pai. Na estrada molhada, Alex parou num banco de pedra antiga e refletiu sobre a própria vida. Recordou a infância no Alentejo, onde aprendera que o trabalho duro era o único caminho. Como gay, escondera a orientação durante anos por medo de rejeição familiar. Conhecer Rafael fora libertação e prisão ao mesmo tempo. A amizade com João ajudava. O amigo ligou nessa noite, oferecendo o sofá e ouvidos. Não desistas, mas protege-te, disse João. Alex voltou a Lisboa sozinho, o apartamento parecendo vazio sem Rafael. Dias de silêncio seguiram-se. Rafael aparecia esporadicamente, trazendo desculpas e beijos. O pai está doente do coração, mas eu vou convencê-lo. Alex via o namorado dividido entre lealdade familiar e amor. O conflito interno de Alex aprofundava-se, sentia-se responsável pela tensão, questionava se o seu lugar era ao lado de alguém de mundo tão diferente. No trabalho, recebeu uma oferta de emprego em Londres, um projeto grande que poderia mudar a carreira. Hesitou. Se eu aceitar, perco o Rafael, pensou. Mas a acusação de caçador de fortunas ecoava, fazendo duvidar do próprio valor. Rafael, por sua vez, enfrentava a irmã Sofia, que sussurrava que Alex era interesseiro. A família descobrira uma transferência bancária antiga de Rafael para Alex, dinheiro para ajudar a mãe dele com contas médicas. Vês? Ele usa-te, acusara Eduardo. Rafael defendia, mas a semente da dúvida plantava-se. Alex, ao saber, sentiu traição interna. Eu nunca pedi nada. O romance gay deles, antes cheio de esperança, tornava-se campo de batalha emocional. Passeios pela Ribeira das Naus em Lisboa tornavam-se momentos de reconciliação, mas a sombra da mansão pairava. João, o amigo fiel, organizou um jantar só para os três. Contou a sua própria história de rejeição familiar anos antes e como superara. O amor gay em Portugal ainda enfrenta paredes invisíveis, mas vocês podem derrubá-la juntos. Alex sentiu força. Decidiu ficar, recusar a oferta de Londres por agora. O sacrifício começava pequeno: tempo, paciência, compreensão. Mas Eduardo piorava. Um ataque cardíaco leve obrigou à hospitalização. Rafael viajou para o Douro, deixando Alex em Lisboa com promessas. A crise aproximava-se. Alex, sozinho, mergulhava em livros sobre vinhos e negócios, estudando discretamente para entender o mundo de Rafael. Queria apoiar, não como caçador, mas como parceiro. A chuva voltou, simbólica. Num telefonema noturno, Rafael chorou. O pai diz que se eu não escolher a família, perco tudo. Alex respondeu com calma: escolhe o que o teu coração diz. A decisão de ficar custava caro. Amigos da agência questionavam a escolha. Estás a sacrificar a carreira por ele. Alex respondia que o amor valia. O crescimento emocional começava, aprendia que ser gay não era fraqueza, mas força para enfrentar preconceitos. As semanas passavam. Rafael regressava mais magro, mais cansado. A empresa familiar enfrentava rumores de fraude de um sócio antigo. Eduardo, do hospital, exigia lealdade. Alex viajava ao Douro às escondidas, ajudando na adega com ideias de design para novas garrafas, um gesto pequeno que Rafael apreciava.
Mas Sofia descobrira e contara ao pai. A acusação renovada, ele infiltra-se para roubar. Alex sentia o cerco apertar. O coração dizia para lutar, a mente para proteger-se. A jornada de maturidade acelerava. A notícia do agravamento da saúde de Eduardo chegou como trovão. Rafael ligou em pânico, o pai teve outro ataque. Os médicos dizem que é grave. E a empresa há uma fraude enorme, contratos falsos com um fornecedor. Alex, no escritório em Lisboa, largou tudo. Vou aí. Apesar dos avisos de João, não te exponhas mais, partiu para o Douro. Chegou à mansão sob tempestade, as vinhas vergadas pelo vento. Rafael abraçou à porta, lágrimas misturadas com chuva. Obrigado por vires. Dentro, o ambiente era de caos. Sofia organizava documentos, o advogado da família murmurava sobre perdas milionárias. Eduardo, na cama do hospital privado em Vila Real, exigia ver o filho. Alex ficou de lado, mas ofereceu ajuda. Eu sei de design e marketing. Posso criar uma campanha para recuperar a imagem da marca. Rafael aceitou. Juntos, trabalharam noites inteiras na biblioteca antiga, rodeados por mapas de vinhas e contratos. Alex via o namorado exausto, dividido. O conflito interno de Rafael explodia. Se eu assumir abertamente o nosso amor, o pai morre de desgosto. Alex consolava. O teu pai precisa de ver a verdade, não de mentiras. A fraude revelava-se maior, o sócio desviara fundos, ameaçando a herança toda. Eduardo, consciente, alterava cláusulas no testamento, mas ainda não incluía Alex. A pressão social aumentava. Notícias locais falavam de crise na Casa Santos. Amigos distantes de Rafael sussurravam que o namorado de Lisboa era culpado. Alex sentia a injustiça queimar. Decidiu sacrificar mais, recusou definitivamente a oferta de Londres, usando as economias para pagar um consultor jurídico que ajudasse a provar a inocência da família. É o meu contributo, disse a Rafael. O namorado chorou de gratidão. João veio ao Douro para apoio moral. Vocês dois estão a crescer juntos. Mas cuidado com traições. De facto, Sofia tentara subornar Alex com dinheiro para desaparecer. O pai oferece-te 100.000 euros para saíres. Alex recusou com raiva. O meu amor não tem preço. A recusa chegou aos ouvidos de Eduardo, que, pela primeira vez, hesitou na acusação. Mas a doença piorava. Durante uma reunião familiar, Alex defendeu publicamente o casal. Eu e o Rafael construímos algo real. O preconceito não vai destruir-nos. O silêncio que se seguiu foi pesado. A tensão atingia pico. Uma tempestade histórica ameaçava as vinhas. Documentos cruciais, contratos originais, estavam numa adega velha, em risco de inundação. Rafael estava preso em Lisboa por reuniões com bancos. Alex, sozinho, decidiu atuar. Pegou no carro, enfrentou estradas alagadas, chegou à adega em ruínas. A água subia. Arrastou caixas pesadas, salvou papéis encharcados, arriscou a vida quando uma parede cedeu. Ferido no braço, mas com os documentos salvos, ligou a Rafael. Consegui. O ato heróico espalhou-se. Sofia, pela primeira vez, agradeceu. Eduardo, no hospital, soube e murmurou: talvez eu tenha errado. Alex regressou exausto, o braço em ligadura. O sacrifício físico juntava-se ao emocional. Questionava-se: valeria perder saúde e carreira? Mas o amor por Rafael e o desejo de justiça superavam. A jornada de crescimento avançava. Alex entendia que ser gay significava também ser forte perante sociedade e família. Rafael, ao regressar, abraçou com força. Tu salvaste-nos. A crise aproximava o clímax. A recuperação de Eduardo foi lenta. No quarto de hospital, o patriarca chamou Alex pela primeira vez sozinho. Senta-te, rapaz. A voz fraca contrastava com o tom antigo. Eu vi o que fizeste na tempestade. Arriscaste a vida pelos nossos documentos. Talvez não sejas o caçador que pensei. Alex, com o braço ainda dorido, respondeu calmamente: eu nunca quis a fortuna. Só queria o Rafael. Eduardo assentiu, olhos marejados pela primeira vez. Mas a empresa ainda cambaleava.
Bancos exigiam garantias. Alex mergulhou mais fundo. Usou conhecimentos de design para criar uma nova identidade visual para os vinhos, embalagens modernas que contavam a história familiar com orgulho. A campanha digital que lançou salvou contratos perdidos. Rafael, orgulhoso, apresentou aos sócios: "Este é o meu companheiro." O reconhecimento público do romance gay foi um passo gigante. Sofia, inicialmente resistente, começou a ver Alex como aliado. "Talvez eu tenha julgado mal." Mas o sacrifício maior aproximava-se. Um incêndio pequeno na adega principal ameaçou tudo. Eduardo, ainda fraco, insistiu em ir pessoalmente. Alex, Rafael e ele correram para o local. Chamas lambiam barris antigos. Alex viu Eduardo tropeçar, o oxigênio falhando. Sem hesitar, arriscou-se no fumo denso, carregou o sogro para segurança, queimando as mãos e inalando fumo. Os bombeiros chegaram depois. Eduardo, salvo, murmurou no caminho para o hospital: "Tu salvaste-me a vida." Rafael chorava ao lado. "Não sei como agradecer." Alex, hospitalizado também por inalação, refletia no leito: o preço era alto, saúde, oportunidades perdidas, mas o amor valia. João visitou, orgulhoso: "Tu provaste que o amor gay pode ser heróico." A recuperação conjunta aproximou todos. Eduardo, em momentos lúcidos, falava do passado, preconceitos herdados do tempo da ditadura, medo do que diriam os vizinhos do Douro. Alex ouvia, entendendo as raízes do ódio inicial. A empresa estabilizava graças às ações de Alex. Novos contratos chegavam. Rafael propôs casamento civil discreto, mas Alex recusou por agora: "Primeiro, o teu pai tem de aceitar de coração." O crescimento de ambos era visível. Alex superara a crise de identidade, aceitando-se como homem merecedor. Rafael tornara-se mais assertivo, defendendo o amor abertamente. A família começava a mudar. Sofia organizava uma pequena festa de reconciliação. Mas o testamento ainda pendia. Eduardo, sabendo que o tempo era curto, chamava o advogado secretamente. Alex sentia o peso da responsabilidade. Sacrificar a carreira, saúde, privacidade. Mas via o fruto: Rafael mais forte, família unida. A tensão emocional atingia o limite. Num passeio pelas vinhas ao pôr do sol, Rafael disse: "Seja o que for, tu és a minha herança verdadeira." Alex sorriu, mas o coração preparava-se para o inesperado. A leitura do testamento aconteceu numa manhã chuvosa na mansão. Eduardo falecera pacificamente na noite anterior, rodeado pela família. O advogado leu em voz alta: "À minha filha Sofia, deixo a Casa de Lisboa e uma parte das ações. A Rafael, o controle operacional da empresa. Mas a totalidade da fortuna líquida, as vinhas principais e o controle final vão para Alexandre Silva, o homem que provou ser mais família do que o sangue." O silêncio foi absoluto. Alex ficou sem ar. "Eu." Rafael apertou-lhe a mão, lágrimas correndo: "Ele viu o teu sacrifício. Salvou-te a vida, salvou a empresa, salvou-me." Sofia abraçou-o, aceitando finalmente. O pai mudou o testamento depois do incêndio. Disse que tu eras o filho que ele nunca teve. Alex, atordoado, sentiu o peso da herança, não como caçador, mas como merecedor. A jornada completava-se. Reflexionou sobre os anos, da acusação inicial à prova de amor. O preconceito familiar dera lugar a respeito. O romance gay deles, outrora escondido, agora celebrava-se abertamente. Casaram-se meses depois numa cerimónia simples nas vinhas, com João como testemunha. Alex assumiu responsabilidades, modernizou a empresa com design inovador, criou fundos para jovens LGBT em Portugal. Rafael ao lado, mais feliz. A amizade com João fortaleceu-se. A sociedade portuguesa, ainda com desafios, via o exemplo deles. Alex crescera, de homem duvidoso a líder confiante, entendendo que o amor verdadeiro exige sacrifícios mas recompensa com transformação. A mansão, antes hostil, tornou-se lar. Anos depois, olhando o Douro ao pôr do sol, Alex e Rafael recordavam: "Fomos chamados de caçadores de fortunas. Mas o nosso sacrifício mostrou a verdade. A herança não era só dinheiro, era família redefinida, amor validado."
Será que um ato de sacrifício genuíno pode transformar preconceitos em herança e amor gay em família verdadeira? Verdadeiro ou falso?